os irmãos me acompanhem nas suas Bíblias. Segundo livro dos Reis, o capítulo 4, de 1 a 7, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, ponha a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar ao nosso maravilhoso Deus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado pelos meus amados irmãos que aqui se fazem presente, nesse momento tão gracioso, glorioso, de nós termos tantas coisas acontecendo num mesmo culto. A ordenação do nosso irmão Evandro, um servo teu, um homem que tem uma história, uma caminhada, e hoje o Senhor o chama para servir a tua casa, Senhor, como oficial dela. Graças te damos, ó Deus, pela vida da Veridiana, da Melissa, que tomaram a decisão de consagrar-se, entregar suas vidas completamente para o Senhor, de dedicar, Senhor, até os últimos dias da sua caminhada, servindo, obedecendo, buscando a tua presença. Abençoa os seus parentes que aqui estão, o seu esposo, que tem feito um serviço extraordinário de trazer a tua filha, a tua serva para a tua casa, e tantos outros que ele assim dedica todos os domingos, meu Pai. Meu Deus, nós te agradecemos pela ceia que aqui tivemos, ó Deus, em poder lembrar que não há força em nós, não há mérito em nós, ninguém estaria aqui se o Senhor não se entregasse naquela cruz para nos resgatar da escuridão e das trevas. O nosso papel, ou aquilo que podemos fazer, é aceitar esse imenso e eterno amor sobre as nossas vidas. E nós não temos palavras, Senhor, para te agradecer por tamanha graça, tamanho favor, tamanha bênção nas nossas vidas. Meu Pai, mas nós necessitamos e carecemos de ouvir a tua voz. E a tua palavra é a tua voz. Que o Senhor, ó Deus, use os meus lábios, abra o entendimento dos meus irmãos, dá compreensão para as famílias, para as esposas, para os maridos, para os filhos, porque é um texto que trabalha e fala de toda uma família.
Que o Senhor, ó Deus, venha acrescentar nos nossos corações aquilo que o Senhor sabe que é necessário aprendermos e crescermos. Que possamos sair daqui mais maduros, olhando para a vida como algo que não é uma fantasia, mas algo real, que está acontecendo e muitas coisas vão acontecer. Nos cubra, Senhor, com o sangue de Cristo, nos encha com a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo no nosso meio. E aqueles que nos assistem também, que o Senhor toque a vida de cada um, derrame, Senhor, do Teu amor, da Tua paz, da Tua graça, da Tua misericórdia, toque vidas e toque corações. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Pode se sentar, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Queridos, quando eu leio esse texto, e eu já li várias vezes esse texto, me vem na minha cabeça uma história que aconteceu na minha vida, e a Solete, minha esposa, deve lembrar muito bem disso. Nós, quando estávamos no seminário, eu cuidava de uma congregação numa outra cidade, junto com o pastor. Então existia uma igreja sede, existia uma congregação. Eu cuidava da congregação e ele cuidava da sede. Como era aluno, era seminarista, e ele tinha carro, então ele, às vezes, não era sempre, nos pegava e nos largava na congregação e ele ia para a sede. Depois ele fazia o inverso, né? Saía da sede, passava na congregação e nos largava em casa. Numa certa vez, a sua esposa, que era professora e dedicava um trabalho para as pessoas da terceira idade, e tinha uma aluna dela que ela ficou sabendo que naquela semana tinha perdido o seu marido. E era uma senhora, com idade já avançada, certamente o marido também. E ela, sabendo do caso, ficou sem jeito de abordar a situação. E ela continuou vindo para as aulas, né, essa aluna. E um certo dia, um dia depois, 2 dias depois do velório, ela então perguntou para aquela senhora, como é que a senhora está? E com uma voz bem cuidadosa, para não causar ali transtorno e ferida, como a senhora está? O que é viver agora essa jornada sem o seu marido? Ela olhou para a professora e disse assim: minha amada professora, eu estou muito bem. Estou vivendo melhor agora do que quando o meu marido estava vivo. Aí ela ficou assustada. Por quê? Porque, na verdade, ele não me ajudava em nada, dizia ela. Ele era um homem ranzinza, sempre reclamava, não me apoiava. Ele era um homem que até não queria que eu voltasse a estudar. Então, na verdade, eu estou até melhor agora do que antes. Aquela professora ficou sem entender quase nada, mas nos contou essa história e eu gravei isso no coração, irmãos. E às vezes é a realidade de muitos casamentos no dia de hoje, tanto para o homem como também para a mulher. E por que eu estou falando isso e começo com essa história, essa introdução? Porque o texto que nós lemos está tratando de um casamento, mas a narrativa fala o inverso, né? Se você não percebeu, a narrativa nos mostra que essa mulher amava o seu marido. E amava de tal ponto que ele deixou um problema para ela, e ela não difama o seu nome. Ela não vai até o profeta e começa a reclamar daquilo que está vivendo ou aquilo que o marido dela deixou. Semana passada eu falei sobre as heranças, né, meus irmãos? E eu até toquei nesse texto aqui e falei, agora nós vamos trabalhar em cima do próprio texto. Mas o que me espanta é que ela demonstra aqui um apreço, um amor. Como você percebe isso? Pelas palavras que ela usa com relação
ao marido. E existe no mínimo 3 problemas que ela está vivendo. 3 problemas o texto nos apresenta que ela está vivendo. O primeiro problema que ela está vivendo é um problema sentimental, emocional, porque o marido tinha morrido e tinha deixado com ela 2 filhos. Nós não sabemos se ela foi procurar o profeta logo depois do enterro, ou uma semana depois. Então ela passou por um processo de luto, de parentes encher a sua casa, de alguém que tinha nome, ou melhor dizendo, apesar de não citar o nome no texto, na sociedade era reconhecido, porque ele era um dos discípulos dos profetas. Então ela está vivendo aqui um drama sentimental, irmão. Porque quando nós perdemos alguém que amamos, ou temos que enterrar uma pessoa que amamos, você sabe qual é o sentimento. E se é uma pessoa importante, a dor é maior. E nós vamos passar por isso, queridos. Goste você ou não. Não adianta eu querer aqui pintar um quadro de ilusão e mentira. O ser humano na terra vai passar pela experiência do luto. Pessoas distantes e pessoas próximas. Essa mulher está sensibilizada, sentimentalmente, emocionalmente, ela está com um problema de perda. Esse é o primeiro problema que nós encontramos no texto. O segundo problema que nós encontramos no texto é o financeiro. Irmãos, é bem provável que ela não sabia da dívida, porque ela diz o seguinte: um credor bateu na minha porta. Então ela não tinha noção que um fato estava acontecendo. E eu vou dizer mais além para os irmãos. E o marido, talvez querendo preservar a paz da esposa, não falou. Mas ele não imaginava que no meio do processo ele morreria. Ele não imaginava que a próxima senha era a dele, que o número dele estava sendo cantado. E aí, queridos, aquele que emprestou o dinheiro quer de volta. Então há um problema financeiro, porque ela diz que ela não tem como pagar. É bem provável que ele deve ter levado muita coisa da casa dela. Muita coisa na casa dela. Mas o que esse credor levou não pagou a dívida. Então ela está com um problema financeiro que lhe tirou até a comida da mesa, porque ela diz o que ela tem em casa. Azeite é importante, mas não enche a barriga de ninguém, vocês podem ter certeza. Azeite é importante ter na comida, mas só ele sem a comida não resolve coisa nenhuma. Então nós percebemos aqui um problema financeiro, então um problema emocional, um problema financeiro. Ela está tendo agora um problema também jurídico. Eu não sei se os irmãos sabem, o que está acontecendo no texto não é uma injustiça diretamente. Naquele tempo, irmãos, se a pessoa estivesse em débito e ela não tinha condições de pagar, ela teria que pagar com o serviço. E se esse credor era do povo de Deus, é errado o que ela está dizendo, que ele queria fazer os filhos de escravo. Isso não permitia a lei. Mas que alguém tinha que pagar a dívida com serviço, tinha. Não é essa mamata que nós vivemos hoje no Brasil, né, irmãos? Se eu não quero pagar uma conta, eu vou para o SPC, eu vou para o Serasa, né? E depois de 5 anos, o meu nome fica limpo. Nesse tempo não existe esse negócio aqui, irmão. Se você pediu, se você realmente fez uma dívida, você tem que pagar. Poderia a pessoa ser misericordiosa e perdoar a dívida, mas esse credor não perdoou.
e ele queria o dinheiro. Não tem dinheiro? Então os filhos trabalham para que a dívida seja sanada. Mas ele vai mais além, ele quer fazer dos filhos 1 ou 2 escravos. Ela era uma mulher, e nesse tempo mulher não tinha o privilégio que tem hoje de arrumar trabalho em qualquer lugar. Uma viúva só dependia ou dos parentes ou enveredava para a prostituição, não tinha outro caminho. Então, meus queridos, 3 problemas o texto nos apresenta. 3 problemas. E problemas que eu e você podemos ter ou estamos vivendo até agora. Ou você pode viver. Mas o texto diz para nós que ela apresenta esse cenário da sua vida. E a história começa a se desvendar e tomar um rumo, queridos. Eu tenho certeza, irmãos, no meu coração, apesar de Eliseu ser um homem respeitado, Eliseu, o profeta Eliseu é um gigante nas escrituras. Se você já não leu a história dele, leia. Esse homem é um gigante. Esse homem é um instrumento que Deus usou, que poucos profetas fizeram, ou Deus usou como usou ele. Mas é homem. Se você continuar fazendo a leitura, você vai perceber que Eliseu adoece de uma doença incurável, acredita que ele pegou um câncer, e diz o texto que Eliseu morre. É homem como nós, mas Deus usou ele poderosamente. E nesse texto, Deus vai usá-lo. Agora, queridos, eu tenho certeza que essa mulher não foi até o profeta acreditando ou até crendo, mas não imaginando a forma que ia acontecer esse milagre. Eu creio que ela foi até o profeta pedindo uma direção. Porque quando nós estamos com um problema muito grave, irmãos, nós temos que ter uma direção. Qual é o próximo passo que eu posso dar? Alguém que enxergue além de nós. Porque quem está mergulhado no problema está cego, irmãos. Uma mulher enlutada, uma mulher endividada, uma mulher com problemas do credor querendo levar os filhos, ela não enxerga um palmo diante dos seus olhos. E então ela vai procurar e vai buscar uma direção. E é nesse espírito que eu quero, então, com os irmãos, caminhar nesse texto. Como encontrar direção para problemas difíceis? Irmão, problema fácil, todo mundo tem um conselho para dar. Problemas difíceis, as pessoas desaparecem. Eu vou dizer para os irmãos, alguns não querem nem que você chegue na casa dele quando está com um problema difícil. Vou dizer para ti, quando é moleza, fácil, a pessoa dá até uma risada, faz uma piada, mas quando a coisa é grave, parece que as pessoas desaparecem. Mas eu vou mostrar para os irmãos aqui como essa mulher acertou para conseguir uma direção, e foi buscar uma direção e encontrou um milagre. Primeira coisa que o texto nos mostra, irmão, procure as pessoas certas. Eu não sei se os irmãos já perceberam, eu tenho batido muito nessa tecla, irmão. Se já não é uma e 2 mensagens que eu tenho falado de procurar o local e as pessoas certas. Ela, é óbvio que tinha parente, é óbvio que tinha uma vizinhança, é óbvio que tinha amigos, mas o texto diz que ela coloca o pé na estrada e vai procurar o profeta, vai procurar um homem de Deus. E ela chega até o profeta e volta a dizer para os irmãos aquilo que eu falei, com essa palavra agradável sobre o seu marido. É interessante que ela coloca uma ordem nas palavras, irmãos. E isso é muito importante para nós que somos cristãos e conhecedores das Escrituras.
ela diz: o meu marido, o teu servo. E essa ordem é importante. Ela não disse: o teu servo, o meu marido. Quando coloca essa ordem, ela está dizendo o seguinte: ele era um homem que vivia para a família. Era um homem que colocava a família em primeiro lugar antes do ministério. E aqui é um problema que nós temos demais. E às vezes até eu tenho que tomar cuidado, porque vira e mexe, daqui um pouquinho nós estamos dedicando mais ao ministério do que à família. E por que essa dívida surge, irmãos? Se ele era um homem de Deus. Diz Flávio Josefo que esse discípulo dos profetas, quando Jezabel começou a matar todos os profetas de Deus, diz que foram escondidos profetas nas cavernas. E esse discípulo começou a alimentar esses profetas com comida, porque senão eles iriam morrer de fome, porque não adianta estar numa caverna e não ter comida. Diz Flávio Josefo que o nome dele é Obadias, dá até o nome para ele, e diz que ele contraiu essa dívida porque ele precisava de dinheiro para comprar comida e dar para os profetas. Os profetas não morreram. Jezabel, vocês sabem que no processo ela e Acabe morrem. Só que ele morreu também. E a dívida ficou. É uma dívida, se isso é verdade que Josefo falou, por uma boa causa, irmãos. Por uma boa causa. Não foi querendo comprar o iPhone novo que lançaram agora aí, que é caro bastante. E muitos irmãos fazem das tripas o coração, ou vende até as tripas e o coração para poder comprar. E assim mesmo não paga. E aí fica endividado, porque o trem cai no chão e quebra, acabou. Ficou só a dívida. Não, a dívida surge disso. Acredita, assim escreve Flávio Josefo. Então ela vai procurar quem? O profeta, porque o profeta iria entender a situação dela. Ela vai procurar o homem de Deus. E procurar um profeta, irmãos, é procurar, nós sabemos disso, o próprio Deus. O próprio Deus. É interessante, irmãos, que ela vem com uma pergunta querendo uma resposta. Mas o profeta faz uma pergunta para ela. Ele faz uma pergunta para ela. Ele diz assim, Eliseu, versículo 2, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? O problema é grande. Agora, Eliseu está dizendo assim: eu não tenho a solução. Tem uma dívida, tem que pagar a dívida. O que eu vou fazer, diz o profeta? Colocando na sua humildade e humanidade, irmãos. E aí ele faz uma outra pergunta para ela, que é muito normal de fazer. Tem uma dívida, como é que você pode pagar essa dívida? O que você tem em casa? Qual é o patrimônio que você tem? O que você tem para pagar essa dívida? É muito natural. Acredita-se que em meio a essas perguntas que Eliseu faz, Deus, porque ela foi buscar uma direção com uma pessoa que ela conhecia e sabia que poderia lhe dar uma resposta. Não era simplesmente o profeta Eliseu. Acredita-se que no meio dessas perguntas, Deus falou ao profeta. Porque ela diz: olha, eu só tenho em casa uma botija. E a botija, irmão, é uma coisinha insignificante. Insignificante. Para os irmãos tentar entender o quanto ela sabia e queria e entendia quem ela ia buscar, Eliseu significa Deus é salvação.
Por isso que ela foi em busca de Eliseu. Deus é salvação, ou em Deus há salvação. Então falar com Eliseu é procurar a pessoa certa para o problema certo, na cabeça dela. E Eliseu então começa a buscar, desvendar aquele mistério. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, quer resolver ou quer direções, uma direção em questões ou problemas difíceis, aprenda a procurar as pessoas certas. Aprenda. Não adianta você correr para alguém que não tem resposta, não tem direção, não sabe nada sobre o assunto. Se o seu problema é psicológico, você sabe quem você tem que buscar? É um psicólogo, não é um advogado. Se o teu problema é no casamento, tem que procurar alguém que trabalha nessa área, mas que, no mínimo, ou com toda certeza, que seja casado. Porque não adianta você procurar um aconselhamento para o casamento para alguém que é solteiro. Você está endividado, procure alguém que saiba mexer com finanças, não alguém mais endividado que você. Não tem a resposta, querido. Então é uma questão até de coerência e sensatez, irmãos. É uma coisa óbvia que está no texto, mas às vezes é o que parece que nós não conseguimos entender o óbvio. E como diz meu irmão, o óbvio tem que ser falado, senão dá problema. Procure a pessoa certa, queridos. E ela só sabia quem era Eliseu pelo que o testemunho que o seu marido dizia em casa, que é outra coisa muito importante, irmãos, a gente tomar cuidado para não difamar o nome de algumas pessoas ou ministros de Deus, porque um dia tu pode precisar dele, ou a família pode precisar, e a pessoa tem receio de procurar, porque você queimou tanto a pessoa, que pensa que ela vai procurar o diabo, que queimou tanto que parece que é o diabo. Esse marido falou bem do profeta Eliseu, e quando ele morreu, ela sabia quem buscar, e ela foi. Então, meu amado e minha amada, todos vocês que estão me assistindo, primeira coisa, procure a pessoa certa, ou as pessoas. Procure. E se você fizer uma oração, Deus me mostra qual é a pessoa, Deus, cheio de misericórdia e bondade, vai mostrar para você. Vai mostrar para você. Segunda coisa, queridos, que o texto nos mostra, fale a verdade do problema, ou sobre o problema. Essa mulher não foi até o profeta inventando, irmãos, trazendo uma parábola ou um enigma. Ela chegou e foi muito clara, disse: olha, o marido morreu, eu tenho uma dívida e quero levar meus filhos como escravo. Bem objetivo, bem direto, e eu quero uma resposta. Sem rodeio, sem enrolação. Perguntas objetivas trarão respostas objetivas, irmão. Isso aí é o ponto mais simples, eu acho que da vida que existe. Perguntas complexas, receberemos respostas complexas. Ela foi muito clara e direta, que qualquer um que lê e observa o texto identifica. Seja claro, irmão. Seja clara, minha irmã.
Jesus tinha essa facilidade ou de arrancar das pessoas o que era o mais óbvio, mas ele queria que as pessoas falassem. Diz que o cego Bartimeu não enxergava, mas ouviu falar de Jesus, e diz que todo mundo queria calar a boca dele. Ele disse: de jeito nenhum, a minha oportunidade está passando aí, que está louco. Diz que ele dá-lhe uns grita, todo o custo, e tentaram repreender ele, repreender tudo que é lado. Ele não se calou, e o mestre, o Senhor Jesus, que parou a comitiva e disse: me chama essa pessoa, esse rapaz que não para de gritar. Diz que ele dá um salto e é colocado na presença de Jesus. E Jesus faz uma pergunta objetiva e quer uma resposta objetiva. O que tu queres que eu te faça? Ele deu a resposta objetiva: eu quero ver. E Jesus disse então uma resposta objetiva: então veja. Perguntas objetivas, respostas objetivas. Então, meus amados irmãos, até um milagre de Deus começa com coisas objetivas. Para de enrolar, meu irmão. Para de esconder atrás de uma filosofia, uma religião, ou uma máscara, ou um personagem que tu inventou. Irmão, diante de Deus, ninguém consegue usar máscara, irmão. Nós falamos semana passada, o que Adão e Eva tentaram esconder a sua nudez com folhas de figueira, aí ridículo fica. Você entende, irmãos? Ela fala, diz o texto que ela clama. E a palavra clamar aqui, como diz o texto, que ela clama ao profeta, diz que essa palavra clamar aqui é realmente chorar, gritar de aflição, é falar com firmeza o que está passando, o que está sentindo. Irmãos, tem que falar. Ela conseguiu falar o problema dela sem degrenir a imagem do marido. Interessante isso. Ela não, em momento algum, ela fez acusações contra o marido. Muito pelo contrário, diz: olha, tu sabe que ele temia ao Senhor. Era um homem temente a Deus. Mas ela falou do problema. Tem que dizer, irmão. Às vezes algumas pessoas vêm conversar com nós e elas vão para lá, elas vão para cá, elas fazem um rodeio, mas elas não falam o verdadeiro problema. Tipo assim, o buraco é mais embaixo, né? É só a ponta do iceberg, ela fala. Mas a raiz, a situação verdadeira, ela não fala. Ela não fala. Tem que dizer, queridos. Abra o seu coração e fale. Sem você falar, fica difícil de até Deus te ajudar. Até Deus te ajudar. Então, abra a sua boca. E nós sabemos que quando nós começamos a falar a verdade e os nossos problemas, 50% deles já são resolvidos. Que você bota para fora. Porque o diabo, irmãos, isso já é o diabo. É óbvio que existem várias interpretações, talvez na psicologia é outra, mas o diabo, quando tu tem um problema e não quer falar e esconde, ele fica te acusando. A mente fica perturbada, a pessoa fica... A culpa vai tomando conta. Mas quando ela abre o coração e fala, parece que a máscara do diabo cai. E eu quero encerrar, queridos, um fato de extrema importância. Obedeça a direção
de Deus. Você percebe que o texto vai começar a mulher falando, mas termina com o profeta falando. Ela vem e diz o problema. Ela vem e coloca suas lágrimas. Ela vem e coloca a situação. O profeta pergunta para ela e ela diz: eu só tenho em casa uma botija de azeite. Azeite nessa época era caro, irmão. Se é azeite puro, mais caro ainda. Era usado para ungir reis. Era feito o trabalho até no próprio templo. Era caro o azeite. Agora presta atenção que eu vou dizer para os irmãos. O profeta diz assim: olha, a solução é o seguinte: tu vai para casa, você vai para casa, eu não vou ir contigo. Reúne os teus filhos, entra para dentro da tua casa, lá no teu quarto ou na sala, peça, antes de se encerrar dentro de casa, peça vasilhas, mas muitas vasilhas, para os vizinhos. A quantidade o texto não diz, ele diz: peça o quanto você puder. Não sei se os irmãos sabem, botija é um frasco, é uma coisa pequenininha, mas vasilha, quando fala essa palavra na Bíblia, diz os estudiosos, grandes pesquisadores, que é um recipiente de 30 litros a mais. Se ela pegou vários, irmãos, no mínimo aqui de 100 litros de azeite para mais. E o profeta diz assim: junta todas essas vasilhas, porque vasilha vazia tinha, só não tinha azeite também nos vizinhos, né? E ela reúne. Ele diz: agora você vai para sua casa, junta os seus filhos e pega esse pouquinho de azeite que você tem e começa a derramar sobre as vasilhas. E você vai ver o que vai acontecer. Ela obedeceu exatamente como o profeta falou, irmãos. Palavra por palavra. Ela entendeu que aquela era a direção de Deus. A coisa mais ridícula é alguém te pedir um conselho, uma opinião, e a pessoa, quando sai da tua presença, faz tudo o inverso, querendo que o problema dela seja resolvido. Mas como vai ser resolvido? E diz que ela vai para casa, reúne os filhos e começa a pegar sua botija e derramar sobre as vasilhas. E diz que quando ela derramava, não parava de sair da botija azeite. Encheu um, encheu dois, encheu três, 4, 5, 6, o que tivesse de vasilhas, encheu. E ela pede mais, e um dos filhos diz: mãe, acabou, não tem mais. Se tivesse 1000 vasilhas, 1000 vasilhas seriam enchidas, irmãos. Irmãos, se nós pedimos uma orientação de Deus, o que nos compete fazer, queridos? É ser obedientes à direção de Deus, irmãos. Presta atenção, ela vai até o profeta com o problema. Ela diz o seu problema, o profeta dá a instrução, dá a direção, e ela vai para casa e o milagre acontece. Irmãos, aqui, nesse ponto, 70% de muitos irmãos se perdem. O texto diz assim para nós, que quando não tinha mais vasilha, e o azeite parou, então ela foi e fez saber ao homem de Deus. Ela retorna aonde tudo começou. Novamente ela pede o quê? Uma nova direção. Quando é que alguns irmãos aparecem na igreja? Quando aparece a segunda dívida, porque a primeira já foi, resolvi, vou torrar todo o dinheiro, vou queimar, e quando eu tiver rebentado novamente, aí eu apareço na igreja. Dizer: irmão, tem como me ajudar, pastor? Tem aquela velha e boa cesta básica?
Querido, quando a coisa melhora, você tem que voltar àquele que te deu a solução do problema. Você tem que dizer para a pessoa: e agora? Porque essa mulher estava com tanto azeite, e naquele tempo azeite se comercializava, irmãos. Quem tinha azeite tinha dinheiro. É tanto azeite que Eliseu diz: paga a tua dívida. Olha o que diz o texto aí. Mas a dívida não é do marido. Quando ele estava vivo era do marido. Quando ele morreu, a dívida é tua, diz ele. Paga a tua dívida, limpa o nome dele, liberta os teus filhos. E agora, o que sobrar, e deve ter sobrado muito, vai viver do resto. Presta atenção, existe uma diferença: viver do resto e viver de resto. Não é isso que o Senhor está dizendo. Sobrou muita coisa aí. Não é migalha que você vai viver com seus filhos. Irmãos, se queremos resolver os nossos problemas, se queremos ter uma direção, nós precisamos, irmãos, procurar as pessoas certas, ou a pessoa certa, o lugar certo. Agora, quando você fazer isso, não fica enrolando. Não fica enrolando. Se o teu filho está te roubando, você tem que dizer assim: olha, para quem você for procurar. Se procurar um delegado, ele vai estar na cadeia, né? Então eu te aconselho a não ir muito no delegado nesse momento. Você diga: o meu filho está me roubando. Se o seu marido está batendo em você, você tem que abrir a sua boca e dizer: o meu marido está me batendo. Precisa falar a verdade. Porque só através da verdade é que se pode fazer alguma coisa decente com relação àquela situação. Agora, obedeça. É perda de tempo você vir à igreja, escutar a palavra de Deus, escutar a instrução de Deus, a sabedoria de Deus, e não praticar nada, e não seguir, obedecer a direção. Você está perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo, estão perdendo tempo. Porque a Bíblia só funciona, e isso Jesus falou, os apóstolos vão dizer: se nós a obedecermos. Tiago diz: estamos enganando a nós mesmos, quando somos ouvintes e não praticantes. Então, meu querido, meu amado irmão e minha irmã, e você que me assiste, você que está escutando essa mensagem, Deus te deu uma direção. Seja obediente e fiel a ela, e certamente a resposta virá, a porta se abrirá, o milagre vai acontecer, porque Deus só pode operar nessa direção, irmão. Nessa direção. Nós queremos filhos decentes, indo para balada aos finais de semana. Como é que nós vamos ter filho decente, querido? Nós queremos prosperidade dentro de casa, mas gastando com aquilo que não é devido, e pior, muitas das vezes, sendo infiel a Deus, irmão. Aquele que nos deu, aquele que nos agraciou, abriu a porta, nos dá saúde, nos dá vigor, e nós às vezes colocamos tudo na carne, às vezes na obra do diabo, e temos a cara de pau de dizer que amamos Jesus, amamos o reino dele, amamos a igreja. E Jesus disse: se tu ama, então invista no reino. Invista no reino. Então, meu querido e meu amado irmão e minha amada irmã, obedeça a direção. Obedeça. E Deus, que tem um plano na tua vida, tem um plano nas nossas vidas,
vai fazer com que as coisas aconteçam a teu e a meu favor. Irmãos, aqui está as nossas vidas e as nossas histórias. Basta nós colocarmos em prática. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, amados, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, pedindo a graça, a direção e a misericórdia de Deus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por esta noite, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que é clara, que é precisa, que ilumina o nosso coração e a nossa mente, Senhor. Tantas pessoas vivendo problemas graves e difíceis, tantas pessoas enterrado no poço do lamaçal da desgraça, da imundície, e quer, ó Deus, uma direção do Senhor para sair dessa situação. E que nessa noite o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, toque esse coração, toque essa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, se a libertação é espiritual, que receba em nome de Jesus. Que a contenda dentro da casa, com o marido, com os filhos, a situação financeira que está escassa. Meu Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que também opera milagres em meio a crises, e nós estamos vivendo num período de muita crise, principalmente financeira, mas também psicológica, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão aqui na Tua casa possam sair daqui abastecidos, com as suas vasilhas cheias do azeite celestial do Senhor, e que possam, ó Deus, sanar todas as suas dificuldades, problemas, e que possam, ó Deus, compartilhar com quem está passando por necessidades semelhantes. Meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós temos o consolo, o auxílio e a direção do Senhor. Muito obrigado porque a escuridão e as trevas desse mundo não podem nos parar, não podem nos fazer, ó Deus, cessar de viver o propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Que a Tua mão, a Tua bondade, Tua graça e Teu poder esteja sobre cada um que nos assiste e que está aqui nesse lugar. Que o amor do maravilhoso Pai, a graça manifestada no Filho e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre.